Senhores, o que era visto como um motivo de piadas e sorrisos por parcela do STF e pela esquerda, hoje é motivo de preocupação e já afetou objetiva e diretamente os ministros senhores Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. As consequências da sanção econômica do governo Trump para o ministro senhor Alexandre de Moraes são inquestionáveis e tornaram uma espécie de leproso financeiro. E para o ministro senhor Luiz Roberto Barroso, a situação é igualmente complicada. Além do risco de perder um imóvel nos Estados Unidos, que ele teria comprado à vista, no valor de 22 milhões de reais, vê seu filho, o senhor Bernardo Van Russell Barroso, que é diretor em Miami do banco BTG Pactual, um banco brasileiro, correndo o risco de perder o emprego. Some-se a isto que o filho do ministro senhor Barroso tentava a cidadania nos Estados Unidos, o que eu, particularmente, duvido muito que ele consiga. E o que era brincadeira e agora tornou-se coisa séria, fez com que os ministros senhores Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin procurassem consultar representantes dos bancos aqui no Brasil para saber se existe um meio de contornar, ao menos em solo brasileiro, a aplicação das restrições financeiras oriundas da Lei Magnitsky. Porém, o óbvio foi dito. E, parafraseando o presidente do Itaú, senhor Milton Filho, quando questionado sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o senhor ministro Alexandre de Moraes, foi dito para os ministros: cumpra-se a lei. A escolha é simples. Os bancos continuam atendendo o ministro senhor Alexandre de Moraes em solo nacional, ignorando a lei Magnitsky, e recebem multas milionárias nos Estados Unidos, correndo o risco de não conseguirem mais operar fora do Brasil. Ou abrem mão de atender o ministro e conservam alguns bilhões de reais e continuam operando no mercado financeiro internacional. Eu creio que os banqueiros irão escolher o dinheiro. E seria complicado para a parcela dos ministros do STF darem uma canetada e obrigarem os bancos em solo brasileiro a ignorarem a lei Magnitsky e continuarem atendendo o ministro senhor Alexandre de Moraes. E aqui entra a dobradinha de parcela do STF com a esquerda. Uma deputada federal do PSOL, senhora Fernanda Melchiona, apresentou o projeto de lei número 3.831, onde sugere que seja vedado às instituições financeiras seguirem em território brasileiro sanções que tenham sido originadas por autoridades estrangeiras. Na prática, senhores, a proposta da deputada transforma todos os bancos privados em bancos estatais. A partir do momento em que os bancos optem por ignorar a lei Magnitsky, automaticamente terão prejuízos bilionários e serão impedidos de realizar negociações no sistema SWIFT. E se os banqueiros terão tais prejuízos bilionários, automaticamente o Estado, leia-se nós, pagadores de impostos, será obrigado a ressarci-los de alguma forma. Logo, o Estado se tornará o real dono dos bancos, ditando suas decisões de mercado. E então estaremos de volta à década de 1980, quando existiam uma infinidade de bancos públicos que só davam prejuízos e eram uma fonte interminável de casos suspeitos de corrupção e de má gestão do dinheiro público. Senhores, se o PL 3831 da deputada federal, senhora Fernanda Melchiona, é aprovado, o fim dos setores produtivos do Brasil é decretado. Hoje,
nós já temos toda a burocracia estatal de joelhos perante o STF. O presidente do Senado, senhor Davi Alcolumbre, ignora a vontade de 41 senadores eleitos pelo povo e não coloca em votação o impedimento do ministro senhor Alexandre de Moraes. As Forças Armadas só estão cumprindo ordens. E agora, alguns de seus representantes dizem estar preocupados com a aproximação do governo Lula-PT com as ditaduras da Rússia e da China, o que esperavam. Até agora, os setores da indústria, bancário, automobilístico, aéreo e, lógico, da produção de etanol estão tendo excelentes incentivos do governo Lula-PT. A pá de cal seria a aprovação deste projeto de lei. Porém, eu me pergunto se os donos de bancos estão dispostos a viverem restritos ao Brasil, sem que possam realizar suas viagens internacionais, usufruir de seus luxos em outros países, tudo em nome de preservar um único indivíduo. E eu sei que muitos daqueles que vêm aqui nos comentários me xingar, da galera da esquerda, dirão que o ministro senhor Alexandre de Moraes, os donos de bancos e outros possíveis sancionados não estão ou estarão nem aí para o fato de serem impedidos de viajar para os países capitalistas que irão aderir às sanções impostas pelo governo Trump. Mas a realidade é bem diferente. Senhores, o cotidiano desses indivíduos poderosos é bem diferente do nosso, que ficamos felizes com uma viagem intermunicipal, interestadual, ou, quando muito, uma viagem internacional uma vez ou outra. Esses indivíduos poderosos têm casas no exterior, investimentos, buscam que seus filhos não vivam no Brasil e consigam a cidadania de outros países. Não são indivíduos como nós, que durante a vida nascem, crescem e morrem no mesmo lugar ou em bairros próximos de onde passaram a infância. A nossa liberdade de ir e vir resume-se, por impossibilidade financeira, a curtos deslocamentos entre a casa, o trabalho, um dia de lazer em alguma praia ou cachoeira, coisas bem simples. O conceito de liberdade, de ir e vir dos que realmente têm dinheiro, não está restrito ao deslocamento dentro do Brasil. Eles são cidadãos do mundo. Portanto, existe um elemento subjetivo, psicológico, que, junto com a questão pecuniária, norteia as decisões desses indivíduos poderosos. Eu tenho certeza que alguns dos senhores têm um conhecido que, mesmo com poucos recursos financeiros, faz um sacrifício e compra um celular caríssimo. Celular este que ele nem usa todas as funções, que é usado somente para tirar fotos e postá-las nas redes sociais. Pois, da mesma maneira que um indivíduo pobre sacrifica seu limitado orçamento e compra um celular que ele não precisa, tudo em nome de subjetivamente sentir-se bem, de ter status, os indivíduos realmente poderosos têm seus desejos que, subjetivamente, para eles, lhe garantem status e felicidade. E eu torno a perguntar, será que os donos de bancos estão dispostos a sacrificar seus lucros, seu ir e vir pelo mundo, suas respectivas liberdades de deslocamento internacional, em nome do ministro senhor Alexandre de Moraes? E falando dos presos políticos do 8 de janeiro, que eu sempre falo deles aqui neste canal, vamos lembrar dos senhores Geraldo Felipe da Silva, Wagner de Oliveira, Vitor de Jesus, Jefferson de Figueiredo e Jean Guimarães. Todos estes senhores têm em comum o fato de terem sido presos no 8 de janeiro e também o fato de, naquele momento, eram todos moradores de rua.
Alguns se aproximaram dos manifestantes que ficavam na porta dos quartéis em busca de comida e foram presos. Outros, por serem moradores de rua, estavam na rua no momento da baderna da Praça dos Três Poderes e foram presos. Foram presos sem justo motivo, sem que tivessem cometido qualquer crime, pelo simples fato de estarem com fome ou morarem na rua. Foram inocentados de um crime que nunca cometeram. Será que receberão alguma indenização? E será que seus algozes serão punidos com base na Lei 13.869, a Lei do Abuso de Autoridade? Será? Bem, senhores, obrigado por terem assistido a este vídeo. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Muito obrigado.